Capítulo 3. Requisitos para a análise de circuitos. Introdução. O estudo referente à análise de circuitos sob um ponto de vista completo normalmente envolve cálculos complicados, e são muitos os livros que podem ser encontrados tratando desse assunto. Aqui, abordaremos a análise de alguns circuitos que empregam somente corrente contínua, onde as impedâncias são essencialmente resistências lineares e as tensões são constantes. Para o estudo de circuitos elétricos, dois objetivos principais são importantes. Um é determinar a impedância ou resistência para circuitos de corrente contínua de um dado circuito entre dois pontos quaisquer. Outro é determinar a corrente ou tensão através de um elemento qualquer do circuito, quando uma tensão é aplicada a uma outra parte do referido circuito. Fontes ou geradores de tensão constante. Uma fonte de tensão é, na verdade, um gerador de tensão que possui uma resistência interna muito baixa, entregando em sua saída um valor de tensão constante para uma extensa gama de valores de carga a ele conectado. Existe o gerador de tensão ideal e o gerador de tensão real. No primeiro caso, a diferença de potencial é mantida constante, qualquer que seja a carga a qual esteja ligado. Um gerador de tensão ideal, na prática, não existe, pois todo gerador possui uma resistência interna fazendo com que a tensão nos seus terminais dependa da carga, atuando, portanto, como um gerador de tensão real. Nota-se, em ambos os circuitos, uma seta colocada ao lado da FEM. A posição da seta é para indicar que, caso a fonte atuasse sozinha, provocaria o movimento de cargas positivas no sentido mostrado, indicando desta forma o sentido da FEM, do gerador. São vários os tipos de geradores de tensão e poderíamos citar, como exemplos típicos desses geradores encontrados na prática, as fontes de corrente contínua reguladas, uma bateria ou circuitos seguidores de emissor, etc. Os geradores de tensão constante têm grandes aplicações em circuitos onde desejamos que a tensão de saída seja estável ou constante. É o caso, por exemplo, dos reguladores de tensão eletrônicos, cuja finalidade é manter uma tensão constante nos seus terminais de saída, embora varie a tensão de entrada, ou o valor da carga. Ocorre, entretanto, que geradores de tensão constante, a exemplo dos reguladores de tensão eletrônicos, são constituídos de dispositivos semicondutores, tais como diodos comuns, diodos Zener e transistores, isso sem falar de vários dispositivos totalmente integrados, os chamados circuitos integrados. Portanto, uma análise agora destes circuitos certamente estaria fora dos nossos objetivos iniciais. Circuitos dessa natureza poderão ser abordados quando tivermos alguns conhecimentos básicos de dispositivos semicondutores, numa fase mais adiantada do nosso curso de eletrônica. No nosso estudo referente à análise de circuitos, faremos utilização de um dispositivo gerador de tensão constante, chamado equivalente de Thevenin, muito empregado na resolução de circuitos considerados complexos. Este dispositivo eletrônico representa o circuito equivalente de qualquer circuito eletrônico, que tenha características de manter uma tensão constante de saída. Fontes ou geradores de corrente constante. Podemos definir fontes de corrente constante como sendo dispositivos capazes de fornecer uma corrente de valor constante a qualquer carga, desde um circuito aberto, carga infinita, até um curto-circuito, resistência de carga zero. Um gerador de corrente constante ideal, na prática, não existe. O que existe é o gerador de corrente real, possuindo certas limitações, e sendo capaz de manter constante a corrente nos terminais da carga, dentro de uma faixa de variações desta referida carga. Naturalmente, trata-se de uma representação simbólica. O gerador de corrente ideal teria uma altíssima resistência interna, idealmente infinita. Um gerador de corrente real compõe-se de um gerador ideal em paralelo com sua resistência interna. Outro símbolo muito empregado para as fontes de corrente constante
é o de um gerador de corrente real. Um gerador de corrente constante prático é, portanto, aquele capaz de estabilizar a corrente em uma carga que varia dentro de uma grande faixa de valores. Queremos chamar a atenção dos nossos leitores para o seguinte: embora o assunto em pauta não se trate propriamente de geradores de corrente constante e geradores de tensão constante, achamos por bem dar alguns conceitos básicos, os quais julgamos de grande utilidade para que, juntando aos demais assuntos que se seguirão, nos deem uma melhor ideia daquilo que pretendemos expor. Na prática, os geradores de corrente podem assumir diversas configurações. O que vemos aqui, entretanto, serão alguns circuitos de caráter puramente didáticos. Ocorre que, como no caso dos geradores de tensão, os geradores de corrente constante, na prática, envolvem dispositivos semicondutores, tais como transistores, diodos, Zener, etc. Uma análise agora destes circuitos estaria fora de nossas cogitações iniciais. O leitor poderá ter uma noção bem melhor de fontes de corrente constante, fontes práticas, no assunto referente a dispositivos semicondutores. Conhecemos pelo circuito da figura 6. O circuito da figura 6 é constituído de um gerador de tensão, que tem conectado um resistor em série. Este dispositivo se aproxima relativamente bem de um gerador de corrente constante. A bateria apresenta uma resistência interna muito baixa. Nós levamos em conta o valor dessa resistência interna. Mas é necessário levarmos em conta a resistência interna do conjunto, ou seja, do nosso gerador. Essa resistência consideraremos, a título de exemplo, como sendo igual a 90K. Agora, vamos supor que uma carga foi ligada ao nosso gerador. Esta carga é representada por RL, que neste exemplo assume um valor inicial de 0, conforme nos mostra o circuito. Conforme vemos, o valor da corrente que circula na carga pode facilmente ser obtido pela lei de Ohm 0,1 mA, 90K 9V. Agora, substituamos RL 0 por uma RL de 90. Aplicando a lei de Ohm, teremos 90-90, 9IK. Calculando então a corrente, temos I igual a 0,0999 mA. Este valor mudou pouco em relação ao anterior, 0,1 mA. Para fins práticos, dizemos que a corrente praticamente se manteve constante. Aumentemos, novamente, nossa resistência de carga, agora de 10 vezes, RL igual a 900. Aplicando a fórmula 999K, Vino, teremos 0,099 mA, que, também, é um valor bem próximo de 0,1 mA. Se quisermos calcular o erro quando utilizarmos a RL de 90 a de 900, em relação à corrente obtida para a condição de curto-circuito, é só utilizarmos a seguinte fórmula: 100 vezes curto I, a carga I, curto I, erro por cento. Para fixarmos melhor esta nossa sequência de raciocínio, observemos a tabela. 90K, curto, 0,1 mA, 0%. 90K, 90, 0,0999 mA, 0,1%. 90K, 900, 0,099 mA, 1%. 90K, 9000, 0,099 mA, 9,1%. Se usarmos a fórmula, seguindo os dados da tabela, vamos notar que, no caso do 90, o erro é de 0,1%, enquanto que com RL igual a 900 temos 1% de erro. Entretanto, se aumentarmos a carga para 9K, a corrente será 0,099 mA, que corresponde a um erro de 9,1%. É importante observarmos que com uma RL de até 900, seu valor é bem pequeno quando comparado ao valor de Ri, 90K. Neste caso, a variação de corrente entregue pelo gerador se situa em 1%. Com isso, podemos facilmente deduzir que um bom critério para se obter uma fonte de corrente constante é fazer com que sua resistência interna seja no mínimo 100 vezes o valor da maior carga a ser utilizada. Isto nos assegura um erro máximo de 1%, carga igual a um curto-circuito.
É importante observarmos aqui que não é o valor absoluto da resistência interna do gerador que irá qualificá-lo como um bom gerador de corrente, e sim sua resistência interna, RI, comparada à resistência de carga, RL. Terminologia usual. Ainda, com referência aos dados da tabela, podemos observar que, se quiséssemos utilizar uma RL de 9 kΩ, teríamos que dispor de uma RI de 900 kΩ no mínimo. Entretanto, para que a corrente fosse mantida em 0,1 mA, necessitaríamos de uma fonte de 90 volts, o que nos levaria a uma solução não muito prática. Queremos lembrar, aqui aos nossos leitores, que qualquer circuito capaz de manter uma corrente constante, independente do valor da carga, dentro de certos limites, estará sendo representado por um circuito chamado equivalente de Norton. Este será, portanto, nosso gerador de corrente constante. A exemplo do equivalente de Thevenin, o equivalente de Norton encontra muita aplicação na resolução de circuitos considerados complexos, conforme veremos mais tarde nesse assunto referente à análise de circuitos. Elementos de circuitos. Denomina-se elemento de um circuito o menor componente individual, que é considerado na resolução de um problema. Tal elemento pode ser uma simples resistência, uma força eletromotriz, ou ainda um valor equivalente à associação de diversas resistências ou tensões. Na figura 3.10, temos uma representação esquemática para ilustrar os elementos de um circuito. Na figura 3.10, E1, E2, E3, R1, R2, R3 e R4 são elementos do circuito. É importante ressaltarmos que E1, E2 e E3 podem representar uma simples pilha, um gerador, ou mesmo uma fonte eletrônica, um retificador, por exemplo. Da mesma forma, R1, por exemplo, tanto pode ser um simples resistor, quanto a resistência à corrente contínua de um indutor, etc. Como propósito de facilitar a análise de circuitos elétricos, existem certos termos com os quais devemos nos familiarizar: rede ou circuito. Dá-se o nome de rede a um conjunto de condutores, geradores e receptores ligados de uma maneira qualquer, ou seja, em série, em triângulo, em paralelo, etc. A figura 3.10 nos mostra um exemplo de uma rede ou circuito. Nó de intensidade, ou nó, ou ainda nodo. Nó pode ser definido como a junção de 3 ou mais elementos componentes de uma rede. Se observarmos o circuito da figura 3.10, vamos notar que existem pontos comuns a diversos condutores, ou geradores ou receptores. A exemplo, temos os pontos A, C, I e F. Portanto, o nó é o ponto de concorrência de 3 ou mais braços, braço ou ramo. Qualquer porção de uma estrutura, de um circuito, ligando diretamente 2 nós, sem passar através de um terceiro, chama-se braço ou ramo. Na figura 3.10, podemos observar que os elementos E1 e R1, por exemplo, constituem um ramo que une os nós A e C. Da mesma forma, o elemento R2 forma o ramo que une os nós C e F. Em um braço ou ramo, todos os elementos que nele figuram estão em série. Neste circuito temos 6 braços. Laço de circuito. Observando a figura 3.10, notamos um circuito fechado A, B, C, F, A, incluindo E1, R1, R2 e R6. Isto constitui exemplo do laço ou loop. Desta forma, podemos dizer que o laço é a combinação de todos os elementos formadores de um circuito fechado. Outros exemplos de laço: ABCDEFA, FCDF, etc. Malha. Podemos dizer que a malha é o menor laço. A malha nada mais é do que um laço, que não pode ser subdividido em outros. São exemplos de malhas, ABCFA, FCDF e AFEGA. Portanto, a malha é todo o circuito fechado que possa ser considerado dentro da rede, que não pode ser dividido. Teoremas das estruturas elétricas. Os teoremas a serem abordados aqui serão enumerados sem qualquer comprovação. Existem 4 teoremas largamente empregados na análise de circuitos e que constituem a base para muitos outros teoremas existentes. São eles: leis de Kirchhoff,
teorema de Thevenin, teorema de Norton e teorema de superposição. Primeiro, as leis de Kirchhoff. Fundamentalmente, existem duas leis de Kirchhoff para o estudo das estruturas. Primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. A soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem do nó. É o que nos ilustra a figura 3.11. Da mesma forma, é válido enunciar que a soma algébrica das correntes que entram e saem de um nó é nula. Então podemos escrever inicialmente que I1 plus I2, As I3, ou então I1 plus I2, I3, I4 plus I5, A0. Segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas. Esta lei é relativa às tensões, podendo ser enunciada da seguinte maneira: em qualquer circuito elétrico fechado, a soma algébrica das quedas de potencial deve ser igual à soma algébrica das elevações de potencial, Rx e I, queda de potencial, R, E, elevação de potencial. A soma algébrica de todas as quedas de potencial e a força eletromotriz devem ser iguais a zero. R, X, I, E, exáguas, zero. Aplicação das leis de Kirchhoff. Para aplicarmos as leis de Kirchhoff aos circuitos elétricos, levamos em conta o sentido do fluxo de elétrons através desses circuitos. Em consequência, usamos normalmente sentidos arbitrários de circulação, desde que não sejam evidentes os sentidos reais. Devemos empregar, por exemplo, a lei das correntes, ou lei dos nós, a fim de reduzirmos o número das correntes desconhecidas. Em seguida, escrevemos uma equação de Kirchhoff relativa à segunda lei, ou lei das malhas, para cada circuito fechado do conjunto. E assim prosseguimos, escrevendo equações de modo que cada elemento do conjunto seja usado pelo menos uma vez em uma das equações. Deste modo, resolveremos as equações resultantes, determinando em seguida o valor de cada corrente. De um modo geral, é possível prescrever várias regras que nos levem a escrever equações de tensão, ou mesmo de corrente, para qualquer circuito, todas conduzindo-nos a um resultado correto. Entretanto, para atender nossos objetivos, iremos nos limitar às seguintes regras. Uma rede contendo B ramos necessita de B equações para a solução do problema, já que para cada ramo há uma corrente. Começamos sempre inicialmente aplicando a lei dos nós. Se houver N nós, aplicamos a primeira lei N1 vezes, conseguindo N1 equações independentes entre si. Em virtude de serem necessárias B equações e a primeira lei ser utilizada N1 vezes, podemos aplicar a segunda lei B N1 vezes, ou seja, igual ao número de malhas. Devemos atribuir, arbitrariamente, um sentido para a corrente em cada braço ou ramo do circuito. É necessário atribuirmos também um sentido de percurso para cada malha. A força eletromotriz terá sinal positivo, desde que não se oponha ao sentido de percurso adotado, isto é, terá sinal positivo quando o sentido do percurso bater no polo positivo da bateria. Quando um resistor for percorrido por uma corrente que tenha o mesmo sentido que aquele arbitrado para o percurso, o produto IXR será positivo. Em caso contrário, esse produto será negativo. Se obtivermos um resultado negativo de corrente, isto significará que o sentido arbitrado inicialmente é oposto ao verdadeiro. Entretanto, o valor numérico não se alterará.